Sons da Terra. Oi, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Sons da Terra, Nanda. É isso mesmo. Hoje um tema muito esperado, hein? É o Avistar, o encontro mais bacana de observadores de aves da América Latina, que está completando a maioridade, É né? verdade. Esse ano vai ser a 18ª edição do Avistar, né? A gente vai estar lá presente mais uma vez e hoje para falar sobre esse grande evento, esse grande encontro, tá aqui com a gente o Guto Carvalho, organizador do Avistar. Obrigada, Guto, pela presença. É um prazer estar aqui, já é uma tradição, essa palhinha do Som da Terra aqui no Terra da Gente, falando sobre o Avistar. Muito agradecido pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Nanda fez uma pergunta muito boa antes de começar, e eu vou replicar, vou roubar a sua pergunta, Nanda, que é o seguinte: 18 anos, Guto, maioridade, sei lá atrás, você tinha dimensão quando vocês começaram primeiro assim, tinha dimensão que a observação de aves fosse crescer tanto no Brasil, que nem lá atrás ninguém quase falava, né? Hoje é uma febre nacional, dá para dizer, e que o encontro fosse tão longe e crescesse tanto, assim. Assim, a gente não tinha essa pretensão, a gente tinha a vontade de fazer, criar um método de crescimento, de desenvolvimento mais evolutivo do que essas coisas de revolução e vamos conquistar o mundo, não. Passinho atrás do outro, né? Uma matinha de cada vez, um observador de cada vez, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que foi muito importante foi que desde o início, desde a primeira edição do Avistar, tinha aquela coisa, não, vamos fazer um encontro para o observador estrangeiro, porque é ali que tem o dinheiro, é ele que vai trazer a coisa. E a perspectiva do Avistar sempre foi de fazer assim, vamos fazer observação de aves para brasileiros, que isso vai fortalecer toda a cultura da observação de aves no Brasil, e quando o Brasil se apresentar para o mundo enquanto um país observador, a gente vai com essa força que a gente tem. Porque a gente é terra papagales, né? Brasil é, assim, América do Sul tem 1/3 das espécies do mundo, né? Eu tenho um amigo que fala, é o Império das Aves, né? A gente não gosta de imperador, mas a gente gosta de passarinho, então a pretensão era trazer um caminho de amor às aves livres. Então, eu acho que esse caminho está mostrando, a gente não tinha noção, a gente tinha esperança de um dia, parecia um sonho maluco, um dia vamos ter 1 milhão de observadores. Eu acho que a gente já tem 1 milhão de observadores, né? Pelo menos espalhado por aí, e como a gente vê as pessoas comentando, vim celebrar a observação de aves, eu acho que 18 anos tá bom. Acho que chega Tá bem a bom, não, tá maioridade. ótimo e tal. Acho que tem que ser visto como, a gente falou, né, o Avistar é um encontro, é uma celebração e tem que ser celebrado, porque é um grande marco, né, assim, talvez você, como você tá falando, não teve a pretensão de que chegasse tão longe, que o alcance fosse, mas é uma grande conquista, porque cativou as pessoas, está cativando cada vez mais. E todo ano, quando acabar o Avistar desse ano, o pessoal, no último dia, vai já perguntar: e o ano que vem? Né? Então, assim, é aquele momento que as pessoas ficam esperando, né? E faz parte já da rotina de quem já frequentou uma vez vai voltar e quem nunca frequentou tem vontade por ouvir falar, né, porque as pessoas se encantam mesmo. Mas Guto, eu queria que, você contasse um pouquinho, né, esse ano a gente tem algumas novidades. Primeira novidade é que é um novo local, né, então você contar um pouquinho sobre esse novo local e o que que vai ter. O Avistar tem sempre palestras, tem oficina, tem os fóruns, né, um pouquinho do que tem nessa edição de 2025. Muito bem. Bom, vamos começar com o lugar. A gente foi muito bem recebido no Jardim Botânico de São Paulo, somos muito gratos às pessoas que nos receberam lá e ofereceram um espaço que é incrível, né? O Avistar segue um evento gratuito, contudo tem o ingresso do Jardim Botânico, importante, você que vai participar, compre o ingresso pelo site, porque a gente tem um desconto especial para os observadores, compre antes. E o lugar é lindo e a quantidade de bicho que tem é incrível, a gente vai estar na beira de um lago, então assim, eu acho que o local novo vai ser muito bacana, claro, a mudança de local sempre traz algum ansiedade, desafios e tal, mas
eu acho que está muito bacana e vamos aguardar o que as pessoas dizem, né? Vox Populi, Vox Dei, né? Uhum. A Avistar sim vem consolidando um modelo ao longo dos anos de estabelecer parcerias de conteúdo que são cada vez mais fortes e vão atendendo uma coisa que a gente tem pensado bastante, que são os 4 eixos da observação de aves, né? Que é ciência, conservação, educação e cultura e turismo. Então, para cada um desses eixos, a gente tem já um núcleo de discussão estabelecido e cada vez mais fortalecido. Tem o Fórum de Turismo de Observação de Aves, bastante consolidado, junto com destinos silvestres. Esse ano a gente tem uma coisa muito bacana acontecendo, graças à parceria com o Terra da Gente, que é o Fórum Observai, que é um fórum de educação ambiental e que vai estar abrindo para a gente e abrindo para as pessoas uma interface muito interessante entre a observação de aves e a prática da educação, a prática escolar, a prática, ou seja, contribuindo como é que a gente pode voltar a esse assunto. Então, esse é um dos pontos muito importantes. E fora isso, tem, por exemplo, bom, a programação internacional está incrível, a gente está trazendo com o apoio da Embratur convidados do mundo todo, se não me engano, são 16 ou 18 países com representantes, né? A gente tem até convidado de Taiwan, lá da Ásia, da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos. Então a programação internacional está bem rica, bem bacana. De novo, a gente tem uma estreia de uma peça sinfônica composta a partir de uma parceria surgida no Avistar. Então vai um quarteto, o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo vai apresentar uma peça chamada Decibel 271, que é a história de quase 200 anos de uma baleia e os ciclos de vida. Isso tudo inspirou uma peça sinfônica, tá? Um show. Passarinhadas, oficinas, atividades para as crianças, uma quantidade grande de palestras, bastante sessão de pôsteres, enfim, tem bastante coisa. O Guto, para participar das palestras, você chega lá, já tem a programação já bem organizadinho no site, mas é só chegar, assistir a palestra que você quer. Claro, chega com antecedência, porque algumas ficam lotadas. Então não tem que se inscrever antes, ou como que nessa Não fase? tem. Assim, a questão da inscrição, assim, a gente faz a inscrição para ter acesso ao auditório, embora alguns auditórios sejam abertos, você pode ficar ali do lado de fora vendo, assistindo a palestra, isso não é problema algum. Mas se você quer um certificado, a gente precisa, então, para emissão de certificado, você tem que fazer o cadastro no site e para você poder entrar na sala, nos auditórios. A feira é aberta, o cadastro, a inscrição é gratuita, e você pode participar à vontade, mas para sentar no auditório precisa ter um crachazinho. É mais uma questão de organização, né? E dessas participações internacionais aí, o que você pode antecipar para a gente, deixar o pessoal que está assistindo um pouco de curiosidade aí sobre os assuntos? O que você pode levantar para a gente? Bem, os assuntos são muito diversificados. Tem um que vem falar de passarinho, outro vem falar de passarinho. O outro vem e fala também de turismo de passarinho. E tem outro que fala de pesquisa sobre passarinho. Mas tem... Cada um sobre a sua experiência. Cada um sobre a sua experiência, sobre sua vivência, e assim como tem N espécies de passarinho. Por exemplo, a gente tem uma palestra sobre as aves do Sudoeste Asiático, que é incrível, né? Também sobre aves do México, perspectivas de experiências pessoais, guias de longa data, né? E a programação nacional também está incrível, assim, são cerca de, acho que 180 ou 200 palestras. Então, outra coisa que é muito importante é a contribuição das pessoas que se inscreve e vai apresentar o seu trabalho no Avistar. E esse ano, de novo, graças à mobilização constante do coletivo Ornito Mulheres e ao posicionamento das mulheres na sociedade brasileira, especialmente na ornitologia, esse ano a gente tem 60% dos trabalhos inscritos foi escrito por mulheres. E isso para a gente é um orgulho e um prazer receber essa contribuição, né? Então, eu acho que está bem bacana, tem oficinas, tem passarinhadas, tem
A feira Avistar, ela é muito rica, a gente vai ter 12 estados representados, cerca de 90 estandes, então você pode escolher o lugar onde você vai passarinhar nos melhores hotspots do Brasil. É bastante coisa. Ô Guto, eu queria que você falasse também, né, esse ano tá rolando aí um tipo de concurso e é diferente, né, que é um concurso de gravações dos sons das aves, né, como que isso vai funcionar? As pessoas já mandaram os áudios, né, essa é uma novidade também. Sim, essa é uma novidade bem interessante, que ela é o primeiro concurso de gravações de vozes, de vocalizações de aves brasileiras, né? E tá muito legal, assim, a gente recebeu centenas, sim, já estão fechadas, os jurados já estão Avaliando. avaliando e tem coisas incríveis. A gente agradece a todos que participaram e o resultado vai ser anunciado no Avistar. Legal. Ô, Guto, você falou 12 estados brasileiros. Agora, claro, falando ainda do Obstar, mas você que tem essa experiência de receber, né? Hoje tem algum estado, alguma região do país que a gente tem mais observadores? E existe um motivo para isso? Ou não dá para fazer essa filtragem? Tá, bom, assim, ah, a gente tem mais observadores onde tem maior número de encontro entre aves e pessoas, né? Observar quando um humano encontra um passarinho. Esse é o ato de observar. O passarinho observa o humano e o humano observa o passarinho, né? Isso acontece em lugares que tem muitos humanos e muitas aves. Por exemplo, São Paulo é uma cidade, uma metrópole colocada num hotspot de biodiversidade que é a Mata Atlântica, né? Encontro com os campos de Piratininga e com uma lambidinha de cerrado. Então, a biodiversidade, a diversidade da avifauna do município de São Paulo já é muito grande. E a diversidade, o humano-diversidade da cidade de São Paulo é muito grande. Então, por exemplo, São Paulo definitivamente é o lugar que tem o maior número de observadores, né? Porque a observação acontece no encontro entre E ao contrário pessoas, do assim. que as pessoas pensam, às vezes não está relacionado. Eu estou falando de uma selva de pedra, que é um trocadilho, um clichê, mas tem aves num lugar com muita construção, mas tem pessoas também. Com certeza. Não, isso é uma coisa legal, porque boa parte dessas 200 e tantas palestras que a gente vai ter aborda justamente isso, as aves que estão nas cidades, como o edifício. A gente vai ter alguns trabalhos muito interessantes e vale a pena prestar atenção sobre vizinhos silvestres, assim, como é que você convive com o gambá, como é que você convive com o berne, como é que você convive com o passarinho, as maritacas, né? Isso, assim, São Paulo, por exemplo, tem muitas aves, né? Então, por exemplo, a fauna urbana de São Paulo, ela é um material riquíssimo para pesquisas e várias delas estarão presentes lá, né? Então, tem uma programação bastante interessante voltada exatamente para esse ponto. E é legal, né, que a gente tá falando aqui, você até brincou falando: "Ah, a diversidade de assuntos, passarinho, passarinho, passarinho". É claro, né, o Avistar tem as aves como aí o principal meio de união, de conservação e todas essas frentes que você falou, esses eixos, né, mas não são só as aves, né, e você falou também aqui pra gente no bastidor, que uma atividade interessante que vai ter é uma saída para observação de primatas ali, né. Então isso também mostra essa amplitude, né, que não são só as aves, né, tem muita fauna para observar, inclusive durante o evento. Com certeza. Eu falei sim, foi uma brincadeira. A gente tem, durante o evento, saídas de campo para observar os primatas lá. E lá, passeando assim, a gente já viu alguns bugios e saguis, ou seja, tem bastante para observar, vai ser legal. Mas sim, tem o Vem Abelhar, né, que são atividades, tem palestras e gente apresentando trabalho com observação subaquática, baleias, né, assim, a diversidade de vida silvestre, o turismo de observação de vida silvestre tem ampliado bastante a prática das pessoas, mesmo no quintal, E né. essa região o Terra da gente fez um programa, nós gravamos um programa lá do lado do Jardim Botânico, que é o PEF, que é o Parque Estadual Fontes do Ipiranga, lá a gente estava conversando aqui. Então, lá tem esse parque, ele engloba, né,
o zoológico, o jardim botânico, essa área de vida com animais de vida livre, que tem bicho preguiça, macaco, e a gente gravou lá nessa região também, eu estava comentando, da questão da perereca, É o sapinho buzina. sapinho buzina, é isso mesmo. Que tem um barulhinho de uma buzina em São Paulo, né? Que é a capital da buzina, né? E como os ruídos e essa grande área se torna uma ilha cercada por asfalto, concreto, né? E os pesquisadores na época ali estudavam em São Paulo como esses ruídos interferiam na vocalização de algumas espécies que têm, no caso era à noite ali Aham. que eles se manifestam ali, né? Então tudo isso a área é uma área muito legal, né? O Jardim Botânico, porque é uma área muito rica de São Paulo, aquela região, né? Ah, com certeza. E mais uma vez, assim, o Terra da Gente está sempre nessa pesquisa e nessa interface, trazendo sempre um conhecimento, né, a produção do conhecimento para comunicar para as pessoas. Então, é muito legal isso lá, porque você tá, como vai estar próximo aos lagos, assim, as aves aquáticas, biguá, galinha d'água, garça, socozinho, tá todo mundo ali, até um mergulhãozinho tinha lá Que outro legal. dia. Eu acho que vamos pegar uns bichinhos bonitinhos também. Parte de observação vai ser boa. Então, além de participar de palestra, você vai poder observar as aves lá. É Dá para verdade. fazer um live, né, qualquer. Lifer, dá. Não, e até eu ia querer aproveitar esse gancho, já que tá falando das aves que vivem ali no entorno, né? Porque a gente abriu tanto nas redes sociais ali um espaço para pergunta para as pessoas se elas tinham algumas dúvidas. Aí perguntaram em relação às passarinhadas, né? A primeira pergunta era se vai ter passarinhada no Avistar, você já falou que vai, mas então só para as pessoas entenderem, essas passarinhadas elas precisam, quem já está dentro do evento ali, ela precisa se inscrever ou só comparecer ali no local? Tem um limite de pessoas? Como que vai funcionar, Guto? Ah, as passarinhadas no Avistar são para as pessoas inscritas com né, que faz a inscrição pelo site e elas ocorrem todas dentro do Jardim Botânico e estão abertas por dentro do limite. Assim, a gente tem alguns guias. A gente nunca teve problema de ter que limitar o número de participantes, então a gente sempre consegue dividir entre os É porque guias e também tem mais de uma, né? Dá tem para mais fazer de uma um. divisão. Exatamente, acaba dividindo e nunca fica de fora. E também as passarinhadas, assim como vem passarinhar, elas têm várias pessoas que não são o guia, mas que ajudam os que estão iniciando, né? Isso é uma coisa muito bonita de ver nessas passarinhadas coletivas, como o conhecimento se espalha e um ajuda o outro e tal. Então, a gente não coloca limite. Claro que se aparecer 1 milhão de pessoas, a gente terá problemas, mas Sim. acho que ainda não chegamos lá. Entre as perguntas que mandaram, veio a pergunta: a Ananda Porto Vamos ver. vai, vai estar presente? Não só vou estar presente, como você estará, né, Paulo? Foi você que mandou. Ele gosta de brincar, ele mandou uma perguntinha se eu ia estar presente no evento para poder tirar uma foto, só para me Não, provocar. mas é que a Ananda tem as seguidoras dela, não, porque é uma grande fotógrafa de Sim. natureza. Eu acho que esse ponto ele é muito interessante também, porque é um birdwatcher watcher, né? Assim, a possibilidade das pessoas Dos encontros. encontrarem, de fazer os encontros é muito legal, porque a gente tem no ecossistema, digamos assim, da observação de aves no Brasil, a gente tem o Wikiaves, que é a grande plataforma popular e com um trabalho incrível do Reinaldo ao longo dos anos, e que, de boa maneira, se complementa com o trabalho do Avistar, porque o fórum digital é muito legal, e as pessoas se conhecem e tudo, mas Concretiza ali, né? concretiza, vem celebrar, então é muito legal e muito bonito ver como as pessoas vão para se encontrar, né? Então é uma celebração mesmo. Isso é Então legal. então você vê, sim, os passarinhos são importantes e sim, as pessoas que gostam dos passarinhos são importantes e sim, encontrar os amigos é E importante. é legal porque é um encontro nacional, então vem um de cada canto do Brasil, né? O cara vai e acaba. Eu conheço seu trabalho, às vezes as redes sociais ajudam muito isso, né? Sim. E é muito legal o William Mann, que vai participar também do Observar, né? Que é Vai o Fórum de participar. Educação E ele Ambiental. também vai estar lançando um livro lá, né? Então, Não, eu falo porque a molecada é impressionante, É. né, cara? O William é o momento para encontrar o ídolo. é encontrar o ídolo, é o William Mann, que
E, e é bacana isso, né? Porque você percebe que a criançada está se interessando sobre o assunto também, né, Guto? Com certeza. E é muito legal, assim, porque você vê também a perspectiva dos pais e que muitos acompanham os filhos e incentivam os filhos na prática da observação, porque, enfim, é um caminho para uma relação com a natureza, e eu acho que aí também o Fórum Observar ele é muito importante para consolidar isso, né? De trazer a natureza para a vida das pessoas, né? Seja qual for a idade, Uhum. né? E o outro ponto que você levantou, assim, muitas vezes a gente foca nas aves, porque a ave, o passarinho, ele é um bom ponto de contato, mas depois disso, meu amigo, Vai espalhe mudando, né? aí, né? As borboletas, as, Sim. as plantas, assim, o universo natural, Desperta dele. ele é sem limites, né? Guto, agora me veio a pergunta, veio na cabeça, há 18 anos, como que era o público do Avistar? Ele, claro, vai evoluindo, você brincou até Estudantes. que como que era esse público, assim? Olha, essa é uma excelente pergunta e eu acho que ela traz para a gente uma reflexão muito importante assim sobre o papel e é pelo menos a perspectiva que eu acredito do papel da observação de aves no Brasil é que a gente fala muito de ciência cidadã pensando observando o ciclo o ciclo curto ou de médio prazo da ciência cidadã, né? Que assim, você registra o passarinho e o passarinho vai contribuir com um estudo científico. Isso é importantíssimo, fundamental, trouxe muito conhecimento sobre as aves do Brasil, mas eu gosto de pensar que tem um ciclo, que é um ciclo geracional da produção de uma ciência cidadã no plano da sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira tinha, já nos anos 80, e sempre teve um amor às aves muito grande, porque as aves são muito próximas. Basta ver a imensa quantidade de cultura, de música, de poemas que lidam com as aves, a N práticas. é, é, Só que isso não tinha, ou seja, as formas de lidar com essa beleza, elas não eram consolidadas, ou elas eram mais adequadas a outros tempos, digamos assim. Uhum. Ao longo dos anos, o começo da prática da observação de aves e a necessidade de conhecimento sobre as aves forçou a produção de um conhecimento. Então, toda uma primeira geração de observadores de aves que se tornou biólogos, e a gente está falando, por exemplo, como Fernando Straub, como Fernando Pacheco, como Marta Argel, que lá atrás, de suas carreiras, começando como observador, foram ser biólogos e depois voltaram a ser observadores e foram produzindo um conhecimento que na época não tinha livros. Então, quando você me pergunta como é que era lá há 20 anos atrás, era difícil, não tinha conhecimento. E ao longo desses anos, Isso foi tem sendo gerado, né? gerado para e passo. A sociedade queria mais conhecimento, a academia produzia, a sociedade digeria isso. Então, por exemplo, tem a primeira geração dos livros, né, com o Thomas Sigrist, com outros guias pioneiros, com Osmar, com Dalgas Frisch, né, que eram produzidos na raça, e aí foi realimentado a partir disso com uma ornitologia de campo que era nascente, que se fortaleceu, e isso gerou mais dados, que fortaleceu a ornitologia de campo novamente, e a gente já está no terceiro ou quarto giro dessa grande engrenagem de produção de conhecimento, que é uma forma de produção de ciência cidadã na escala da sociedade e numa escala geracional. Então, não é um trabalho feito é uma construção coletiva da sociedade produzindo conhecimento e embasando o seu amor às aves em evidências, em ciência, E acho que também um ponto importante aí é essa questão de não só de produzir, mas produzir e gerar todo esse conhecimento de uma forma acessível, né? com certeza. Porque muitas vezes a produção de conhecimento já existia, mas era fechada por uma academia, um linguajar que
talvez para uma criança não fosse viável, ou para uma pessoa que não tivesse um dialeto tão específico também tivesse uma dificuldade. Hoje a gente vê nos livros, na internet, os próprios, a gente falou do William Menck, né, ele transforma ali também o conhecimento, a informação numa forma acessível que tanto que o público que assiste Planeta Aves, a maioria são as crianças, né, então elas entendem o que ele está falando, né. E antes era difícil você também ter esse porta-voz, né, que te trazia essas informações de uma maneira mais clara, né, eu acho que isso também foi mudando, né. Não, com certeza, esse ponto que você trouxe ele é muito importante, eu acho que a questão da aprender a falar de ciência, né, é um aprendizado e é um aprendizado no plano, da sociedade, a gente sim tem uns pioneiros, tem, mas é no plano da sociedade. Agora tem um ponto importante que é o seguinte, o observador de aves, ele se preocupa muito com a história natural do bicho, ele quer ver o comportamento, ele quer ver e isso, tradicionalmente, as pesquisas que tinham no Brasil não eram muito de história natural, assim, o eixo de ornitologia de campo e o eixo de produção de história natural, ele vem muito puxado pelo vetor da observação de aves, entende? Era mais uma ornitologia de museu, uma ornitologia mais uma taxonomia. Científica mesmo. Não, tudo é científico, Uhum. é produzido, mas o foco em história natural, o Era foco outro. em comportamento em campo, como é o bicho lá no mato, né? Não como ele é No no museu, laboratório. como que ele é no laboratório, como que ele é na... Todos são importantes, cada um desses pontos, mas esse eixo especificamente, e então não é só uma questão de divulgação, é uma questão de inaugurar uma nova área de... Uma Porque forma de observar. uma forma de observar sistemática, rigorosa, científica e que mesmo mapa de distribuição, né? Onde é que estão os bichos, né? É, porque agora você tem observador em todos os cantos do Brasil, né? É. Que olha lá de cima, algumas aves que a gente nem imaginava, Que apareciam. faziam uma viagem tão longa e agora, e aves comuns que estavam no nosso quintal, de repente sumia e apareceram novamente aí. Agora, o Avistar, você falou que é uma feira também de muitos sotaques, né? Do Brasil inteiro. E você acha que as aves acabam fazendo essa conexão, né, entre as regiões, mas você acha que o nosso olhar, o olhar do Brasil, assim, como um todo, você falou que São Paulo tem mais observador, você acha que nós estamos com o observador, eu falo nós porque da observação, né, está conseguindo atingir rincões, às vezes, que antes as aves eram, por exemplo, a gente sabe do tamanho do Brasil, um continente, que as aves eram caçadas, que eram, né, dentro de um contexto social, que a gente não está aqui para julgar, não é isso, mas que e esse observar está chegando até esses lugares. A gente vê na Observa muita gente que vem de longe, né, com a perspectiva. Não, com certeza. Assim, a gente terá, inclusive, uma mesa redonda sobre observação de aves e povos originários, observação de aves e quilombolas. Eu acho que tem uma série de pessoas fazendo um trabalho junto a essas comunidades, mas tem iniciativa das próprias comunidades e... Agora, aí, claro, entra um pouco a questão assim, na medida que o conhecimento ele é produzido, ele vai percolando pelo cérebro. Vai ter uma palestra muito legal da Maristela, que é assim, as aves chamadas Maria, né? Legal. Que é A gente assim, fez uma dos João. Os Joãos da natureza. os Joãos da natureza, e agora a Mas gente... Marias é uma boa pauta para nós também, ó, já aproveitar como que é, que vai dar palestra? A Maristela. A Maria Estrela, né? Ah, A Maristela, a Maristela Benites, que é uma pesquisadora que, inclusive, com ascendência guarani, lá do Mato Grosso do Sul sempre com destaque na observação de aves, e ela vai apresentar isso, as aves chamadas Maria, né? Eu acho que isso aí traz para a gente vai ter também outra palestra muito interessante, que é uma filosofia da observação, né? Que assim, pensar um pouco, refletir. A gente vai ter outra palestra sobre as aves da expedição de Langsdorff, ou seja, Tem história, tem cultura, tem saúde também, que eu sei que vai ter uma sobre o benefício do canto das aves, né?
como que isso faz bem para a saúde. Eu acho que para quem quiser, acho que é até interessante falar isso, né? Quem quiser ver o cronograma completo, porque hoje a gente não vai conseguir passar todas essas informações aqui, mas é só acessar o site do Avistar, o site que é avistarbrasil.com.br, e também o perfil no Instagram, que é @avistar, né? E lembrando que o evento é no dia 16 de maio, na semana que vem, do 16 a 18 de maio. Que horas que começa, Guto? Quem quer chegar lá na Pegar tudo, abertura? Na abertura, a chegada às 9 horas, cerimônia de abertura às 9h30, e a partir daí segue a programação. A gente vai ter as passarinhadas, são sábado e domingo, né? No sábado a gente tá pensando em fazer uma corujada, eu acho que vai ser ainda Um tem que evento ver, inédito, se der certo. se der certo, corujadas e outros bichos, aí vão ver achar o sapinho buzina, ver se tem Morcego. Eu morcego tenho e também. tal, Aliás, uma das imagens mais bacanas Que o Terra fez. que a gente tava Fofofauna. fofofauna foi de uma mamãe morcego grávida. Ah, Foi Foi nessa região. foi nessa região também. que legal. Então assim, sim, aí nesses dias as passarinhadas têm alguns horários E a abertura, nos 3 dias é nesse mesmo horário. a abertura do congresso, sim, do congresso e feira, sim, às 9 horas. Algumas passarinhadas acontecem um pouquinho antes, mas aí o evento ainda não começou, a passarinhada à parte. Ô Guto, eu vou pegar aqui então, aproveitando que a gente está trazendo essas informações, mais algumas perguntas. Uma também em relação, como é um novo ambiente, né, as pessoas querem saber se tem local, quem está indo de carro, se tem estacionamento ali dentro do Jardim Botânico ou ao redor, né, não sei se você pode trazer essa informação para a gente. E já vou emendar com uma outra pergunta, que aqui é mais num teor de curiosidade, né, sabendo que todo o Avistar tem passarinhada, ao longo desses 18 anos, se você lembra, qual foi a espécie mais rara observada numa passarinhada durante o avistar? Muito bem. Excelentes perguntas. Sim, o Jardim Botânico tem um estacionamento em frente, que é um estacionamento comercial, mas é um bolsão relativamente grande. A gente não sabe quantas pessoas vêm de carro, mas é um bolsão relativamente grande. Tem 2 bolsões e ainda tem alguns outros estacionamentos próximos que não são diretamente da gestão do Jardim Botânico. Para quem vem de metrô, no metrô São Judas tem um ônibus que ele vem direto para o Jardim Botânico, em média 10 a 12 minutos da estação São Judas, bastante prático vir de metrô também. Vai ter até uma bicicletada saindo, um pedal com passarinhada que vai sair da Avenida Paulista. Isso aí tem informações no site para quem quiser vir nessa bicicletada. Isso de transporte, né? Então, metrô mais ônibus, carro tem estacionamento. Para quem vem de fora, Guto, você de São Paulo, que não conhece São Paulo, né, às vezes vai vir pela primeira vez de outros estados aí. São Paulo é uma cidade relativamente fácil de hospedagem, né? Tem hotéis, né? E tem transporte. Você falou de ônibus, né? Mas mesmo metrô, dependendo de onde você for ficar, não é difícil, né? Assim, aí depende de como você vê, tem várias opções. Se você quiser, por exemplo, se hospedar na região da Paulista, você pega um metrô, você anda 15 minutos de metrô, você está na estação São Judas, pega uma coisa e tá. A região de Congonhas tem um complexo hoteleiro bastante grande, com várias opções. A gente indica no site, tem alguns hotéis lá, tem uma agência de viagens pode orientar caso você precise de hotel. Então, eu diria... Até de ônibus também, quem vem de ônibus também... Também, eu recomendaria, ou fique no eixo do metrô, onde você pega o metrô, vai para a estação São Judas e pega um ônibus lá, ou um ônibus ou um Uber, porque é relativamente próximo. Ou fique no núcleo hoteleiro do aeroporto de Congonhas, que é relativamente simples e tem um acesso ali bastante... E a gente também, questão de trânsito, a gente está no contrafluxo, né? Então, a gente sempre vai estar no trânsito ao contrário, né? Então, acho que não será um problema. É uma dica legal. E é sábado e domingo também, a cidade é bem mais tranquila.
E você lembra qual que foi a ave mais rara, assim, que observaram na passarinhada? Eu não sei se é a mais rara, mas o episódio mais interessante, a gente ainda fazia lá no Jardim Botânico, e na época tinha uns 2 auditórios, e estava tendo palestra e tal, e eu estava lá no auditório, e de repente entra uma pessoa correndo e fala... Aí todo mundo levanta e sai correndo. Eu falei, cara, o que está acontecendo, né? Aí sai todo mundo correndo, largaram o palestrante falando, o palestrante saiu correndo também, todo mundo foi para lá, porque tinham visto um pavó. Nossa. E aí, o evento todo foi atrás Mas do... aonde que foi isso? No Parque Vila Lobos. Que você falou. Jardim Botânico. Não, perdão, foi isso, foi no Parque Vila Lobos em 2008. Tirou todo mundo do Onde foi? auditório. E o palestrante não podia nem reclamar, né? Porque... Ele foi ver também. Não. Ele foi ver também e assim, mas em todos os lugares onde a gente fez o Avistar, a gente fez no Vila Lobos, a gente fez na USP, a gente fez no Butantã, né? Nesses 3 locais. Sempre tinha, como a gente falou no início, São Paulo tem uma avifauna incrível e surpreendente. Então, você sempre encontra muitos bichinhos e a lista é normalmente acima de 60, 70 espécies no final e algumas vezes passou de 100. Por exemplo, quando a gente fez no Butantã. Eu tenho certeza que no Jardim Botânico a gente passa de 100, 100 e tantas espécies observadas durante o avistar. Muito legal. Mais uma pergunta aqui, que eu acho que essa eu não tinha te contado de bastidor. Vamos ver o que que você vai falar. Uma pessoa comentou, falando que pós-avistar, pós o evento, alguns amigos observadores de aves vão se reunir para fazer um concurso interno ali de imitação de aves, entre eles, assim, né? Se em algum momento você pensa em incluir essa atividade, assim, mais descontraída no avistar também, que é mais no sentido de brincadeira, né, de tem talento, mas não foi. Todos os passarinhos. Não, essa pergunta ela é interessante. Essa pergunta eu acho que é Eduardo Alexandrini. Eu acho que Né? é ele mesmo, é. Aí uma coisa que é muito interessante, existe uma tradição no Congresso Brasileiro de Ornitologia, que é o concurso Jacana Jacana, que é justamente um concurso de imitação. Uhum. E que a gente acha é um bom incentivo para que as pessoas participem também do Congresso Brasileiro de Ornitologia. E eu acho que o Jacana Jacana Já tá consagrado lá. Está consagrado, ele foi criado lá e ele é uma marca desse congresso. A gente tem muito orgulho de que, assim, que cada um tem a sua marca, né? Assim, a gente não precisa fazer tudo de mais legal num único lugar agora. Não é aquele filme tudo ao mesmo tempo agora, um segundo. Não, né? Cada um com sua beleza, cada um com sua diversidade. Eu acho que o que é legal é isso, assim, é a gente viver e celebrar a diversidade. Também... Embora já tenha algumas pessoas que livremente, de espontânea vontade, já imitam os passarinhos lá, né? O passarinho da Amazônia. O passarinho da Amazônia e tal. Então, assim, eu acho assim, o espaço está totalmente aberto, que seja feito, mas não é uma prioridade da organização do Avistar isso, assim, a nossa prioridade é acolher todas as iniciativas. Se quiserem fazer, será muito bem-vinda. Como a gente... E o pós-evento eles já falaram que vão fazer. Eu acho ótimo, assim... Se fizer na mesa de bar, eu posso me candidatar jurado, né? Mas eu acho que sim, eu acho muito legal, assim, porque isso também é importante. Eu costumo dizer que esse autogestão, né, essas iniciativas, elas são muito bem-vindas, né? Uhum. E a gente tem o prazer de poder acolher, quando a gente consegue acolher, é muito legal. Aliás, esse é um outro ponto importante, né? Esse ano, com a parceria com o coletivo Ornito Mulheres, a gente vai ter o espaço Avistar Acolhe, que é um espaço... No site já tem até para as pessoas
escreverem também por lá, né? Prescreverem, e vai ter um espaço físico para atendimento a mães e pais com seus filhos que queiram trazer os filhos. Não é uma creche, não é um lugar onde você... Mas é um espaço de acolhimento, é um espaço para você ter onde trocar, onde dar uma descompressão, né? Isso a gente entende que é muito importante Então, assim, essas iniciativas a gente está tomando junto com os coletivos que atuam no Avistar, né? Como, por exemplo, a Bird Game Jam, que de novo vai ter uma oficina com jogos, como o encontro dos jovens observadores, né? Que vai ser sensacional, o próprio encontro do Ornito Mulheres, e foram observar, né? Então, são sempre bem-vindos, né? O mais difícil mesmo do Avistar é conseguir participar de tudo, né? E até uma das perguntas também que a gente teve é isso, assim, perguntando para você, eu não sei, né, exatamente se existe uma resposta para isso, eu acredito que não. É de que forma que a organização divide as apresentações para que todos os participantes possam desfrutar da melhor maneira, né, do que é oferecido, mas é muito difícil, porque são palestras simultâneas. O Guto não consegue É. desfrutar de nada, porque ele tá sempre 220 lá Essa pergunta, curiosamente, veio de uma querida amiga, que é a Ana, fotógrafa, né? E ela sempre me questiona isso, fala, Guto, Como que faz para participar? como é que faz para participar? Eu não sei, eu acho que, assim, a gente tem que aceitar as nossas limitações. Eu acho que o nosso foco é dar espaço para as manifestações, né? E que as pessoas, assim, eu procuro, como curador, aí respondendo mais tecnicamente, como curador, a gente tem um cuidado de tentar organizar por eixos temáticos. A gente coloca, então, por exemplo, vai ter, tinha 5 ou 6 contribuições de pessoas de diferentes origens sobre o tema colisão de aves. Uhum. Então a gente tentou agrupar o máximo para que elas fizessem quase uma sequência sobre isso, complemento, um né? complemento, entendeu? Então sim, a gente tenta, mas como a maior parte do trabalho é colocado, boas partes dos trabalhos apresentados são submetidos, e aí a gente não tem um controle total sobre o conteúdo. A gente tenta organizar, mas a agenda das pessoas tem o seu... Às vezes já aconteceu, você monta uma programação linda, aí numa palestra que era estrutural, a pessoa fala assim, isso eu não posso nessa data, você pode mudar? Aí Aí tem você que fala, alterar. a minha programação. E vai falar, não pode. Tem que ter essa flexibilidade, né, Tem que também. ter a flexibilidade e, claro, nem sempre dá para alterar. Também tem o Sim. inverso. Você pode alterar falando, não consigo. Né? A gente é um xadrez enorme montar essa programação, é um xadrez enorme. E agora, eu tenho uma coisa assim, fazemos todo o possível, entende? A gente faz todo o possível. Não, vocês capricham, a programação tá lá, muito caprichada, e aí tem que parar de ser indeciso e ter que fazer suas escolhas ali, né, quando eu li a pergunta, eu realmente falei, né, não tem uma resposta certa, mas vamos perguntar, né, porque Não, mas já é uma era excelente direcionada pergunta. para você. Eu queria, assim, acho que a gente já pode encaminhar. Antes eu quero fazer uma pergunta pro Guto. Eu tô sentindo que esse ano você tá mais emotivo do que os outros anos. E de onde vem tanta essa emoção? Esses 18 anos, eu percebo que você tá mais... Não, porque eu vou... O filho tá crescendo, o filho tá crescendo, parece aquela síndrome do passarinho do ninho vazio. Não, é o contrário, assim, né? É orgulho mesmo. É o orgulho de ver que o filho caminha com pernas próprias, que a filha, né? Avistar é filho, filha, né? E que ótimo, que daqui a pouco eu posso descansar, né? Então, assim... Não, você sempre vai estar lá, não vai descansar, não. Assim, a gente... É muito importante que o protagonismo seja assumido pela sociedade como um todo. A responsabilidade de seguir, não necessariamente dentro desse nome, desse guarda-chuva, como Avistar, porque muitas vezes as pessoas falam assim, cara, eu quero fazer um Avistar aqui. Eu falo, cara, por que você não faz um evento
com a sua cara, não, mas que Avistar é um sucesso. Eu falei, cara, mas assim, ele não era um sucesso quando ele começou. A gente dá todo apoio, a gente ajuda, mas assim, é muito importante, não precisa que, assim, a gente não é o McDonald's, a gente não quer fazer franquia em cada esquina do Brasil. A gente não vende batata frita, a gente vende conhecimento e vende a celebração e vende a festa. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter noção de que essa construção é uma construção do coletivo da sociedade brasileira. Sim. E é uma vitória de uma iniciativa de conservação da gente falar. A gente vai ter uma discussão muito importante, por exemplo, que é um pré-COP 30 acontecendo, trazido pelo CRBio. Uau, né, assim... Falando de mudanças climáticas e tudo mais. Exatamente, então, assim, enfim, a gente tá falando do nosso planetinha, né, então é bom a gente cuidar, né, porque é aqui que a gente mora, né, é bem isso. Não, eu ia até... Você perguntou, mas eu ia falar disso mesmo, assim, né, você já transpareceu um pouco, né, de todo esse sentimento, o que isso representa, mas a sua expectativa particular e pessoal do Tio Guto aí para o Avistar, qual que é, assim, o que você deseja para esse evento na semana que vem? O que você espera disso tudo? Eu espero que dê certo essa loucura, assim, mas vai dar certo, e eu espero que as pessoas desfrutem e que seja uma boa festa, assim. Em parte, assim, esse é o momento, digamos assim, onde a gente está no pico do estresse. As pessoas falam assim, nossa, mas hoje está inaugurando, é o maior estresse. Eu falei, não, o pico do estresse é essa semana. Hoje, ontem, assim, é quando a gente tem que amarrar para que a coisa aconteça direito. Então, a produção fecha agora, né? E assim, inclusive o Guto está aqui no pico de estresse. No pico de estresse, e isso é um pouco que coloca toda essa veemência, né? Essa verdade, digamos assim, nas coisas, porque os BO estão estourando para todo lado e a gente tem que estar... Os últimos ajustes são agora. São os últimos ajustes são agora. Para quê? Para no dia estar ali, bonitão, só celebrando e tal. Espero que a gente consiga estar lá tranquilo, podendo curtir. Então, eu acho que quando isso acontece é porque a coisa chegou bem no lugar, porque a experiência está boa, né? Então, e eu tenho certeza, essa é uma outra coisa que eu gosto muito de falar, assim, que um outro patrimônio importantíssimo do Avistar são as pessoas que participam ano a ano e que ajudam a construir, né? O Avistar, um certo momento, ele começa a funcionar sozinho, assim. Ele liga um modo lá e que todo mundo sabe como é, o que vai acontecer. São as coisas que funcionam. Sim. Quando a coisa funciona, você tem a pessoa já sabe como que vai funcionar, então ela tende a se ajustar sozinha, né? Um ajuste que as pessoas acabam fazendo. Porque quando é bagunçado, aí todo mundo fica perdido e reclamando, né? E o Avistar é engraçado, porque você não tem reclamação das pessoas, né? Você vai em alguns eventos, as pessoas ficam ali cochichando, né? E o Avistar não tem isso, né? Isso é prova da organização e do trabalho de vocês, que também são 18 anos de história, né? Mas eu acho que, acima de tudo, vocês estão... a gente sempre fala muito no programa, né, de construindo memórias, né, lembranças, né? Eu acho que essa molecada que participa agora fala, pô, eu vi tal pesquisador e muitos vão virar pesquisadores lá na frente, né? Então a gente não... O importante é ter esses momentos, né, para construir história, né? Não, isso que você está falando é muito importante, porque, por exemplo, hoje, quem organiza o Fórum de Jovens Observadores... Eram as crianças. As crianças de alguns anos atrás. O Augusto Potter, a Lorena, o Fernando e o próprio Estevão, todos esses são... E a gente tem o maior orgulho de ver essa garotada hoje brilhando em pesquisa. Eles vão participar do Conservai também com a gente. Do Observai. Sim. Observai. Nós vamos misturando Avistar com Conservai. Mas tá tudo junto. Nós vamos criar um outro que é Conservai, né? Com certeza. Já dá o nome. Eu acho que
hoje, né, o Paulo está aqui, eu estou aqui, mas em nome de toda a equipe do Terra, né, principalmente da Lise, a gente agradece muito essa parceria. Ano a ano, o Terra da gente está presente no Avistar, está fazendo a cobertura ou divulgando da maneira que é viável. E esse ano é muito interessante também a gente falar sobre isso, o Observar, né? O que é o Observar e como que o Terra está participando nisso no Avistar desse ano, né? Para quem não entendeu ainda, o que é um espaço, a gente vai ter um auditório que vai desenvolver o Fórum de Educação Ambiental, da parceria do Terra da Gente com o Avistar, o primeiro Fórum de Educação Ambiental do Avistar, né? Então a gente fica feliz de fazer parte desse pioneirismo da educação ambiental num evento tão renomado e que a gente admira muito. E aí, para quem quer saber um pouco mais, né, nesse sábado no Terra da Gente, a gente vai divulgar um pouquinho mais de informação, mas é que nos 3 dias do evento, nesse auditório, a gente vai ter pessoas, tanto da área científica, especialistas, também da área de saúde, próprio influências, né, envolvendo essa questão de como que é importante debater sobre natureza na infância, na adolescência, os próprios jovens e as próprias crianças vão falar, e não é só um momento de troca e conhecimento, o que a gente quer é que ali aconteça algo, de certa forma, que tenha um resultado para que a gente possa depois documentar, encaminhar para um poder público e ter um resultado eficaz e eficiente, assim, de reflexo, né. Então, em nome da equipe do Terra, Guto, queria agradecer, né, da gente ter esse espaço lá, e a gente espera todo mundo para falar sobre todas essas temáticas, né, Paulo? É isso daí. Guto, parabéns mais uma Maravilha. vez. Vamos Força. brindar aqui, ó, a gente vai se Fé. ver semana que vem Semana que vem, em São até Paulo. Avistar. Até Avistar. Até. Quem quiser tirar uma foto com a Nanda, Com o Paulo, né? é só ir com o Guto, que o Guto vai ser difícil ele conseguir tirar foto, porque se ele conseguir ficar parado 3 né? minutos num lugar, já é muito. Borrado tá garantido. Foto borrada tá garantido. Foto posada. Já é outra coisa. É que nem passarinho, né? É que nem passarinho, né? Você viu, né? Bom, Que vale. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Até mais, sempre gente. um prazer. Até semana que vem no Avistar. Até Avistar. Sons da Terra.